O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos essa palavra que nos salva. Aplauda. Isso. Cantemos. Vai se sentando e cantando. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que eu confio e nada temo. Senhor, que eu confio e nada temo, que eu confio e nada temo, nada temo. Mais uma vez, é no Senhor. É no Senhor, que eu confio e nada temo, que eu confio e nada temo, nada temo. No Senhor, que eu confio e nada temo, que eu confio e nada temo, nada temo. O salmo que nós estávamos cantando, o refrão, ele diz justamente desta verdade. É no Senhor que eu confio, e porque eu confio, então, nada temo. Não tenho temor algum. Não tenho medo algum. Mas, para viver esta realidade que o salmista de hoje propõe, não é fácil. Porque cada um de nós tem os medos, os receios, temos os traumas que faz a gente relembrar muitas situações, muitos momentos. Uma coisa ou outra na vida a gente tem medo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de avião. Um medo ou outro alguém tem. Sempre tem. Tem gente que tem medo de pessoas, de multidão. Mas, acima de tudo, aquele que confia no Senhor, ele não teme. Por quê? Porque ele sabe que Deus está o tempo todo com ele. Mesmo que as coisas, mesmo que as situações acabem, terminem, não da maneira que aquela pessoa gostaria. Mas ela entende que se terminou, a coisa aconteceu, sendo ruim, sendo não tão positiva, ela entende que Deus consegue tirar um bem maior daquela situação. Ela entende que Deus é capaz de transformar aquela situação indesejada em algo depois positivo, como um ensinamento. E nós devemos, então, estar aberto a esta realidade. Não é que eu não tenho medo das coisas, porque estou com Deus, que elas não vão acontecer. Ao contrário, é justamente porque eu tenho Deus, que se elas acontecerem, eu sei que de uma forma ou de outra, Deus é capaz de transformar aquilo e fazer com que aquilo se torne algo positivo, seja de ensinamento, seja de testemunho na minha vida. É isto exatamente que Santa Inês, ou, dependendo da tradução, né, o italiano seria Agnes, mas é a mesma coisa. A santa que nós estamos comemorando no dia de hoje, martirizada, por isso o padre, a igreja se veste de vermelho, para simbolizar o testemunho de uma jovem que deu a vida. E deu a vida porque não temia os homens, não temia como aconteceriam as coisas nesse mundo, porque ela sabia que ela tinha Deus. Ela sabia que podia confiar no Senhor dela.
independente se as coisas estivessem difíceis e pior, com o tempo fosse ainda piorando. Santa Inês, diz a tradição, a história, que era uma jovem muito bonita. E sua família também tinha muito dinheiro. Por conta disso, apareciam muitos pretendentes. Só que Santa Inês, enquanto jovem, já tinha experimentado o amor de Deus, já tinha experimentado o amor de Jesus, e no seu íntimo tinha se comprometido com Jesus a não ter ninguém na sua vida a não ser Ele mesmo. Mesmo que isso custasse a sua própria vida. Passado um tempo, o filho do prefeito de Roma, nós estamos falando do final do século III, portanto, por volta de 290, ou seja, há muito tempo atrás, uma época em que o cristianismo não podia ser vivido como nós vivenciamos hoje, esta jovem desperta o interesse do filho do prefeito de Roma. O filho do prefeito de Roma, então, tinha status, tinha poder, vai ao encontro dela e deseja ter algo com ela. Santa Inês, por ter feito um voto a Jesus, o rejeita. E por ter rejeitado este jovem, acaba despertando também a ira dele. Então ele começa a falar algumas calúnias para ver se ela cede. E ela não cede. O prefeito, para tentar fazer com que ela ceda às pressões, condena ela a ir para um prostíbulo. E ela é colocada ali em exposição naquele prostíbulo. Só que a tradição diz que uma luz envolveu Santa Inês ao ponto de nenhum homem conseguir chegar perto dela. E o único que tentou, morreu imediatamente. Depois, vendo que não daria resultado esta situação, decide então acusá-la de bruxaria. A pena de morte para aqueles que eram acusados de bruxaria era justamente a fogueira. Ela é levada então a uma fogueira. É ateado fogo ali nas madeiras onde ela está, e mesmo assim ela sai dali intacta, sem nenhum fio de cabelo queimado. Por fim, decidem então decapitá-la. E aí ela acaba então entregando a sua vida e indo ao encontro daquele a quem ela tinha decidido se doar inteiramente. Olhando para a história dessa jovem, diz a tradição que ela deveria ter por volta de 15 anos, nós perguntamos, será que ela teve medo nesses momentos? Será que em algum momento a história dela, será que em algum momento aquilo que ela viveu, ela passou por um medo, por um receio? Acredito que sim, pois nós somos humanos. Acredito que nos momentos de dificuldade, talvez você, assim como eu, muitas vezes eu me pego rezando, mas também fraquejando, duvidando. Mas a insistência e a confiança é que faz toda a diferença. Não é a questão de idade. E é interessante que tem uma frase muito bonita de Santa Inês que diz assim, depois questionando ela a respeito de ela poder ou não, acreditar ou não em Deus, por ser tão jovem, ela fala o seguinte, sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos, e sim pelos sentimentos. Deus mede a alma, não a idade. Ou seja, ela tinha certeza e convicção de que aquilo que ela tinha como decisão era capaz de levá-la ao céu. E acredito que isso fez com que ela, nas primeiras tentativas contra a sua vida, ela tenha se fortalecido em meio àquela situação. E aí eu olho para você e pergunto, você tem vivido esta realidade na sua casa, na sua família? Porque acredito que, assim como eu, todos nós precisamos de oração. Todos nós temos as nossas necessidades. Todos nós trazemos dentro da nossa família, da nossa casa, algo que precisamos. Você tem alguém enfermo na sua casa, sim ou não? Sim? Você tem alguém desempregado na sua casa, sim ou não? O padre também. Não é porque eu sou padre que não tem essas dificuldades. Não é porque sou padre que na minha casa também não tenho desemprego. Meus irmãos estão desempregados, estou rezando por eles para que Deus coloque. Não é que porque sou padre que não tenho enfermidades na família. Meu avô se recupera de um AVC. Há algum tempo já, minha mãe está lá cuidando dele.
Não é porque estas situações invadem a minha casa, então agora eu começo a duvidar de Deus. Ao contrário, como diz o Salmo, se eu confio do Senhor, eu não devo temer estas situações. Sinto, porque sou humano, porque sou gente, mas acima de tudo, acredito que disso tudo Deus pode tirar um bem maior. E é o que nós escutamos também na primeira leitura de hoje. É interessante, e aqui nós temos também que tomar muito cuidado, porque a primeira leitura de hoje fala justamente daquele que confia em Deus e não teme, Davi. Mas fala de uma outra situação que muitas vezes invade a nossa casa, invade a nossa paróquia, a nossa comunidade, que é justamente a questão da inveja. Veja bem, o povo de Israel tinha acabado de fazer uma conquista que aos olhos humanos era impossível. Davi, um jovem, pequeno, pastor de ovelhas, tinha derrotado o maior e melhor guerreiro filisteu. E por conta daquela primeira vitória, o exército do povo de Israel tinha vencido depois a batalha seguinte. Vamos comemorar, vamos nos alegrar, afinal de contas, Deus esteve do nosso lado nesta situação. Vamos fazer festa. Mas o que acontece? Alguém começa então, no meio do povo, a entoar um canto. A princípio bobo, aonde fala, olha, Saul, que era o rei, matou 1000. Davi matou 10.000. Pronto. Despertou a inveja em Saul. Saul, então, a partir daquele momento, vai dizer a Sagrada Escritura que ele deixou de olhar com bons olhos a Davi. E esperava a primeira situação para acabar com a vida dele. Ou seja, até aquele momento, Davi era alguém importante. Davi fazia sentido e fazia diferença na vida de Saul, porque tinha ajudado Saul a conquistar mais um povo, uma terra. Só que, por conta de uma bobeira, de uma fala, de uma situação, ele acaba cedendo e acaba tendo inveja e querendo o mal. Passa a querer perseguir Davi. Assim também pode acontecer conosco nos dois sentidos. Podemos ser como Davi, de estar realizando bem dentro da nossa casa, de estar rezando, de estar indo ao encontro de Deus, de estar buscando as coisas de Deus, e parece que quanto mais nós fazemos isso, mais tormento vem para a nossa casa. Mais dificuldades aparecem e batem na porta da nossa casa. E nós vamos vivendo o martírio, não o martírio de Santo Inês Vermelho, mas aquele martírio do cotidiano, onde todos os dias, em meio a situações, em meio às dificuldades, nós vamos nos entregando a Deus. Mas também pode acontecer ao contrário. Podemos ser como Saul, principalmente falo aqui aqueles que são pessoas assíduas à igreja, que têm uma vida de igreja, que buscam, estão introduzidos numa pastoral, fazem parte de uma coordenação, de um grupo de oração. Ah, porque agora, tal pessoa agora está começando a cantar lá. Ó. Eu estou aqui há tanto tempo, estou aqui há 10.000 anos e nunca deram oportunidade para eu cantar. Só porque chegou tal pessoa agora, já colocaram para cantar à frente. Ah, mas deixa o padre, a hora que eu pegar o padre, ele vai ver, só vou falar tanto na orelha dele. Ou seja, ao invés de estar rezando e se alegrando, porque é mais gente que está vindo para o serviço de Deus, para as coisas de Deus, para lutar contra o exército do mal, para lutar contra aquilo que é próprio do inferno, você acaba fazendo como Saul. Você acaba sendo instrumento para martirizar. Você acaba sendo alguém que atenta contra o outro. Não podemos dar esta brecha, não podemos fazer isso. E o que é pior, né? Nunca para ali. Não sei se acontece lá com você, não sei se acontece na sua comunidade, na sua casa, mas a gente sempre arruma alguém para botar gasolina na fogueira, né? Para botar mais combustível ainda, mais lenha, como diz o ditado. Ah, mas é mesmo, sabia? Inclusive, essa pessoa aí, você não acredita. Se eu falar para você, olha, mas eu não quero não. Mas já que você é minha amiga, eu vou falar, tá bom? E aí começa, né? Começa a semear aqui, começa a semear ali.
Ah, mas é isso mesmo, amiga. A gente tem que ir lá, resolver a situação. Vamos falar com o padre, porque não dá porque deixar essa pessoa na pastoral agora, desse jeito. Não, não dá, não. E aí começa a semear, começa a praticar ainda mais o mal. Aprendemos e devemos aprender com aquilo que Jonatas nos ensina no dia de hoje. Veja que beleza. O amor puro, de amizade, que Jonatas tem por Davi, é capaz de fazer com que ele enfrente o pai, para dizer: pai, o que você está tentando fazer é errado. O que ele, Davi, fez contra o Senhor, para o Senhor querer o mal contra ele. O que essa pessoa, desta realidade que se vive, trouxe alguns exemplos da paróquia, mas poderia dizer dentro da nossa casa, porque também temos conflitos dentro da nossa casa. E ao invés de agir desta maneira, o que nós fazemos? Não fazemos como Jonatas, de ir lá e colocar, pano molhado, de ser bombeiro, de apagar as chamas. Mas vamos intensificando ainda mais o conflito, a situação. Não, o cristão que é cristão deve saber que mesmo que doa, ele tem que praticar o bem. E aí chegar, peraí, senta aqui, vamos conversar, vamos ver se é isso mesmo. O que está acontecendo? Olha, estão falando por aí. Bom, se estão falando por aí, então quer dizer que pode não ser verdade, não é mesmo? Vamos viver então de outra maneira, vamos ver com outros olhos. Vamos nos pôr no lugar desta pessoa. E aí então, à medida que você faz isso, Jonatas fez isso, Saul fala, é mesmo, tem razão. Eu ia praticar o mal por inveja. Eu ia praticar o mal contra um inocente porque escutei uma música boba. E acabei esquecendo de todo o bem que ele fez. Aquele que segue Jesus, aquele que vai ao encontro de Jesus, ele está disposto a praticar o bem a todo custo, em todos os momentos. Não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de conflito também. Hoje de manhã, ouvia o Lúcio falar aqui para vocês, dizendo que às vezes dá vontade, tem uma irmã minha de comunidade, que ela dizia assim, olha, a minha vontade mais santa é de te estrangular. Ela brincava assim. Porque tem hora que dá vontade, a pessoa te tira do sério, A pessoa vai fazendo, e aí a gente, muitas vezes, acaba perdendo a estribeira, mas não. Aquele que é de Deus, que confia em Deus, ele sabe que pode praticar o bem, porque ele segue Jesus, porque ele está com Jesus. É a realidade que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Hoje, o Evangelho traz uma passagem onde Jesus já começa a vivenciar o momento onde todos o procuram, onde todos querem tocá-lo. Talvez muitos desses que vão ao encontro de Jesus estão indo por simples curiosidade. Talvez alguns estão sendo até levados contra a sua vontade. Como pode ser que aconteceu com você para vir a Canção Nova? Às vezes eu escuto, falo, padre, a primeira vez que estou na Canção Nova eu não queria estar aqui não. Mas olha, depois que eu cheguei aqui, algo mudou dentro de mim, é um negócio tão bom que agora eu vou sempre vir. E volta às vezes. Mas às vezes é assim. Num primeiro momento a gente vai por curiosidade. Às vezes a gente vai, então, porque é forçado aí. Mas a diferença vai acontecer, se eu e você estiver disposto a realmente mudar. Estiver disposto a realmente a testemunhar Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa pastoral, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso grupo de oração. E testemunhar Jesus significa agir da mesma forma que Jesus agiria dentro deste fato. Ah, padre, mas isso não é fácil não. Ué, quem disse que seria fácil? Mas eu posso te dizer que mesmo não sendo fácil, você vai perceber com o tempo que vai valer a pena. E é assim que nós devemos caminhar. É assim que nós devemos fazer. Eu não sei se todas essas pessoas que foram ao encontro de Jesus estavam de coração aberto. Eu fico imaginando, Hoje de manhã, quando passava com o Santíssimo, algumas pessoas iam ao encontro de Jesus Eucarístico e tocavam em Jesus. Tocavam na minha veste, para querer ter esse contato.
E em alguns momentos ficava até difícil de passar. Eu fico imaginando Jesus tentando se locomover no meio dessa multidão. Parece a gente quando vai, tá dentro de ônibus, né? Você entra dentro do ônibus lotado, e aí passa 2 pontos, você tem que descer, né? Você acabou de entrar, você olha lá para o fundo e fala assim, vai ser impossível chegar lá no fundo. E aí você vai passando, trombando em um, trombando em outro, e aí consegue descer. Ou então, né, quando é alguma coisa, algum show, alguma realidade, que você também quer passar, alguém vai passar, você quer chegar lá, você vai por aqui, vai por ali. Talvez as pessoas estavam fazendo isso para ir ao encontro de Jesus, para chegar em Jesus, para tocar em Jesus. Mas será que ao tocar em Jesus, será que ao se aproximar, ao conseguir abraçar Jesus, elas voltaram com Jesus para suas casas? Para testemunhar Jesus lá dentro? Porque é isso que vai fazer a diferença. Vocês podem vir aqui à Canção Nova, vocês podem vir aqui a esta realidade, vocês podem fazer uma experiência bonita com Deus, e que bom, caso vocês tenham feito. Mas o lugar de colocar em prática é lá, na família de vocês. É lá, em meio às dores, às dificuldades próprias do cotidiano, da nossa vida. Dizendo a todos os momentos, eu confio no Senhor. E porque eu confio no Senhor, eu não temo. Eu confio em Deus, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar a força. Eu não quero somente estar próximo a Jesus, mas eu quero estar com Ele em todos os momentos. Por isso, quando eu vou ao encontro dEle, eu quero levar Ele comigo para a minha casa, para dentro das minhas ações, das minhas atitudes, do meu lar. Para que caso, em algum momento, eu tenha que ser colocado à prova, falando bem e deixando de falar o mal, que está ali tentando, alguém tentando, me tentando a falar o mal, a soltar a língua, e eu ali firme. Não, vamos então rezar por essa pessoa, vamos fazer a diferença na vida dessa pessoa. É assim que nós vamos vivendo o nosso martírio a cada dia. Vai ser assim que nós vamos viver a cada dia o novo em Cristo. E nós vamos testemunhar que, acima de tudo, o amor de Deus, Ele ainda está presente no nosso meio. E que ser de Deus, decidir por aquilo que é o melhor, decidir pela paz, será sempre o nosso caminho. Mais uma vez, talvez você esteja se questionando, mas padre, isso não é fácil. Deus sabia, Jesus sabia. E é por isso que Ele deixa um auxiliar, um ajudador, um advogado, um paráclito ao nosso encontro. E é isso que eu quero convidar a você neste momento. A fazer, a pedir esta ajuda, a pedir este paráclito, a pedir este ajudador, porque não é fácil. Como eu disse, não é o martírio vermelho, mas muitas vezes o martírio branco, aonde cada dia o dizer sim para as coisas de Deus significa morrer um pouco aqui dentro para mim. Vamos ficando em pé e vamos pedir a graça do Espírito Santo. Talvez o maior desafio da sua vida não seja hoje falar bem de uma pessoa, porque isso você faz, e que bom se o faz. Mas talvez hoje confiar em Deus significa, nesta enfermidade que sua família está passando, acreditar que Deus tem o melhor para você. Isso significa que a pessoa vai ser curada? Se for, louvado seja Deus. Mas se não for, louvado seja Deus. Porque talvez desta enfermidade pode gerar uma cura de coração, pode gerar o perdão que há muito tempo não vi, pode gerar uma reconciliação. Acima de tudo, é confiar em Deus, porque aqueles que confiam nele, nada temem. Peçamos o Espírito Santo sobre cada um de nós, peçamos o Espírito Santo para nos fortalecer, para que assim pratiquemos o seu amor. Com os nossos braços erguidos, vamos clamar ao ajudador das almas, aquele que pode nos auxiliar, nos ajudar a fazer dos sofrimentos, das lutas, um trampolim, para que cheguemos à vitória que o Senhor nos promete, a vida eterna, a santidade, a libertação, a maturidade na fé. Clamemos o Espírito Santo de Deus, tomemos a nossa decisão,
através dessa canção que nos ajuda nesse momento a rezar. Cante, eu me decidi. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, visita. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para. Vem Espírito de amor, clama. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem sobre nós, clame. Vem Espírito de amor. Peça, peça o Espírito Santo. Vem Espírito de amor. Vá pedindo sobre sua casa. Vem Espírito de amor. Peça por aqueles da sua família. Peça o Espírito Santo. Espírito de amor. Peça pelos enfermos da sua família. Peça pelos desempregados da sua família. Espírito de amor. Peça pelos necessitados. Vem Espírito de amor. Peça por aqueles que estão perdidos, longe, afastados de Deus. Por aqueles que estão numa vida de vício. Vem Espírito de amor. Por aqueles que estão numa vida de erro, de pecado. Vem Espírito de amor. O Senhor está atingindo, chegando em muitos da nossa família, através de nós. Continue cantando. Aqui. Vá clamando o Espírito Santo. Espírito. Você está sendo a porta para a salvação da sua casa, para a salvação dos seus. A graça de Deus está sendo derramada sobre os seus, sobre aqueles que você ama. Sim, aqueles que você nesse momento está apresentando ao Senhor. Peça, continue clamando. Vem Espírito de amor. E vá pensando mesmo em cada pessoa da sua família, da sua casa, que necessita desse Espírito Santo, que precisa se fiar em Deus, se confiar a Deus, depositar em Deus a sua confiança. Quem da sua casa e da sua família está desmoronando na fé, na esperança? Quem está fraco, desanimado, peça o Espírito Santo sobre esses, sobre os seus, que estão nesse momento cansados, fatigados, com os seus ombros até mesmo pesarosos, porque estão carregando um peso muito grande. Pessoas da sua família que você diz: coitado de fulano, coitada, tem sofrido há tanto tempo com o filho, com essa situação. Peça nesse momento, clame. O Espírito Santo está agindo através de nós. Sim, o Espírito Santo está se utilizando de nós nessa hora para transformar, para restaurar, para animar aqueles que estão desanimados, para erguer aqueles que estão caídos. Peça, clame, suplique. Vem
Espírito de amor, nós clamamos, nós suplicamos. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. E agora eu quero convidar a você, continua ainda o ministério, a rezar, porque a liturgia de hoje nos leva a rezar pelo coração que possui inveja. E Deus coloca no meu coração justamente que muitos aqui às vezes têm esse sentimento de inveja, de olhar, de querer, de cobiçar aquilo que é do outro, aquilo que não é seu. E isso tem trazido para você tantas situações ruins. Vá pedindo agora a Deus então, que pelo Espírito Santo dele, que pela graça dele, possa libertar seu coração. Você não quer ser assim, você não deseja isso para você, mas parece que é algo mais forte. A hora que você vê, você está como Saul, querendo o mal contra os outros, desejando o mal contra os outros, por coisas pequenas, por coisas bobas. Não, peça agora a Deus a graça de te dar um coração puro, de dar um coração como de Jonatas, que busca a verdade, que busca estar nele, de alguém que não somente ver Jesus por curiosidade, mas ao contrário, de alguém que confia nele, porque está junto com ele, sabe que ele tem o melhor para você. Vá pedindo, vá dizendo com suas palavras: Senhor, eu quero. Diga: Senhor, eu quero. Eu quero nesta tarde, Senhor, um coração novo, um coração que não seja invejoso, Um coração que não seja invejoso, um coração que semeia a paz, um coração que semeia a paz, um coração que semeia o amor, um coração que semeia o amor, um coração que é capaz um coração que é capaz de perdoar, de perdoar, mesmo que isso, em muitos momentos, doa, porque fazer o que é melhor é testemunhar a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nesta tarde, dai-me um coração cheio, repleto da graça do Teu Santo Espírito. Amém. E para encerrar, cantemos mais uma vez, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor.